Como a gente começou a ver as noções básicas de pintura, principalmente de mistura, para alcançar tons de pele com a aquarela e como fazer essa pintura toda com o lápis de cor, nesse vídeo a gente já vai estar aplicando todas essas técnicas no croquis. Então aproveitem o vídeo. A primeira parte da pintura da pele, né, no caso, ela se baseia em fazer uma base. Eu utilizei aquele método que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, de fazer uma mistura de vermelho, azul e amarelo. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que sempre antes de trabalhar com aquarela, verifiquem se a caneta que vocês usaram para cobrir o desenho, ela é à prova d'água, porque senão vai manchar o seu desenho. A segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês, segunda dica, né, no caso, sempre deixe uma folhinha do lado para vocês ir testando as cores que vocês vão colocar no papel. E depois, se vocês perceberem antes, eu vim com um pincel molhando a parte onde eu ia pintar. Quando eu trabalho com uma parte muito extensa, e mesmo sem ser parte extensa, eu gosto de fazer isso porque às vezes se você ficar indo e voltando pegando pigmento, numa parte que é muito grande, ela pode acabar manchando. Quando a gente molha o papel primeiro, a área onde a gente vai pintar primeiro, evita essas manchas demais. Os primeiros erros que eu cometi quando eu tava pintando com aquarela, justamente dessas manchas, tanto que eu não gostei a primeira vez de pintar com aquarela, porque ficou muito manchado. E depois eu aprendi que se eu molhasse a folha primeiro, essas manchas não iam estar acontecendo. Vocês estão vendo que é uma base bem uniforme. O que eu acabei de fazer aí é que se você achar que tem uma parte muito acumulada, você pode estar vindo com um paninho. Nesse caso é o paninho que eu uso sempre para desenhar, eu sempre uso esse paninho. Eu posso estar vindo e tirando o excesso, ou então com papel toalha. Bem de leve, só não esfregando, apenas pressionando ele na folha, ele vai tirar o excesso de água, se vocês perceberem que foi de excesso. E de suma é realmente fazer essa base bem chapada. E vocês podem ver que eu achei que ficou muito escuro. Então eu volto com o paninho para estar fazendo essa remoção desse excesso. E aí eu vou continuar a pintura, sempre fazendo isso numa área que for mais extensa. Então a perna, eu achei que eu ia ter que voltar no godê para pegar mais tinta, então eu acabo molhando também. E sempre bom lembrar a dosagem de água. Não importa se a sua folha for folha própria para aquarela ou não, como é que eu estou usando aqui. Eu não estou usando uma folha própria para aquarela. Se você encharcar a sua folha de água, vai ter um momento que ela não vai aguentar, então ela vai começar a descascar ou coisa parecida. Então, na pintura com aquarela, você não precisa de uma super quantidade de água no papel, não precisa. Isso pode estragar o papel e se você continuar encharcando ela mais vezes, isso vai acontecer naturalmente. Eu gosto de usar 2 gramaturas de pincel, mas para fazer essa base eu uso mais grosso, já que eu posso pegar mais pigmento e ir arrastando para o resto da tinta. E isso também ajuda a não fazer marcas, né? Manchas, enquanto a gente está pintando essa base. Nesse segundo momento, depois de eu já ter essa base da pele pronta, eu volto aqui com a aquarela, um pouco mais escura, pode ser até o mesmo tom que vocês usaram para fazer a base da pele. Como a gente vai construir uma segunda camada, ela vai ficar um pouquinho mais escura, pouca coisa. Quando a aquarela seca, ela normalmente clareia, né, um pouco. Eu começo vindo aqui dessa bordinha que tem o vestido, porque eu tenho medo de ir pintando e acabar manchando onde eu não quero. Como eu não tenho nenhuma imagem de referência, eu fui colocando onde eu achei que teria sombra. Então na base eu coloco sombra, eu gosto de colocar sombra normalmente nas laterais e depois eu venho escurecendo mais. Eu nunca faço a sombra só com aquarela. Eu gosto de trazer essa aquarela para fazer essa demarcação de onde eu quero trabalhar a sombra. E depois eu venho com o lápis de cor finalizando. Uma coisa legal de dizer é que se você errar, por exemplo, você pode estar passando esse
paninho, ou então papel toalha, um pano não, um papel. Um papel não muito fino, como papel higiênico, não recomendo, porque pode acabar grudando no desenho. Outra coisa é que se você achar que está muito marcado, você pode vir só com um pincel molhado sem tinta nenhuma e ir espalhando enquanto ainda está molhadinho. Se secar muito, pode ser que não funcione direito, mas enquanto ainda está molhado funciona bem. E outra coisa também que é muito importante da gente estar lembrando é de nunca molhar muito o pincel ou então nunca molhar muito a folha, porque não importa se a sua folha é de aquarela ou então se é uma folha que não é de aquarela como a minha, vai ter alguma hora que se você encharcar muito essa folha, o papel não vai aguentar. Eu venho repetindo todo esse procedimento que eu falei anteriormente, que eu construí na perna, nos braços e no rosto também. Vocês podem conferir aí. E só lembrando de novo que essa primeira hora eu não faço uma sombra tão escura. Porque, como eu disse, esse primeiro momento que eu tiro é só para me demarcar onde eu quero que as sombras estejam. Com essa segunda base de sombras feita com aquarela, essa demarcação já feita, eu venho com lápis de cor. Eu gosto de trabalhar assim porque eu sinto que eu tenho mais controle, principalmente de cores mais escuras no lápis de cor. Então, por exemplo, aqui que eu sei que a gente vai ter uma sombra mais intensa, eu gosto de estar trabalhando não com uma aquarela, porque às vezes eu sinto que eu posso manchar e acabar estragando o desenho, ou então fazer uma cor errada e achar que vou estragar o desenho. Então eu gosto de voltar com lápis de cor por causa disso. As bordinhas eu sempre vou fazendo movimentos circulares. Quando eu quero trazer uma coisa mais esfumadinha para o meio da perna, eu acabo fazendo movimentos para um solado mais larguinhos às vezes, mas sempre gosto de fazer movimentos circulares, principalmente nas bordinhas. Se eu for usar um tom mais escuro e fazer um degradê, eu venho com movimentos circulares porque eu sinto que a gente pode medir mais a intensidade do que a gente está fazendo com esses movimentos circulares, porque a gente acaba indo e voltando, e fica uma coisa mais... não é regular a palavra, mas
uniforme, talvez. E aí você pode estar vendo onde é que você está colocando muita força, onde você está colocando menos força e construindo um degradê em cima desses movimentos circulares. Eu venho, de novo, colocando mais sombras nas laterais do corpo. E aí, como eu disse, nesse momento, quando eu quero trazer um pouquinho mais para dentro do braço, sem ser as laterais, eu acabo fazendo movimentos mais largos, mas sempre naquele esquema, movimentos circulares e só para um lado. A gente está chegando ao final desse segundo vídeo, que a gente aprendeu a estar fazendo a pele, a estar aplicando a luz e a sombra. Com essa pele finalizada, o próximo passo é estar pintando a roupa. Essa é a ordem que eu faço, meus croquis normalmente, e essa que eu vou estar ensinando para vocês. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.